E já vai. Olá a todos e todas que vão assistir esse programa. Meu nome é Guilherme. Eu tenho um canal chamado Mesa de Debate, que é em parceria com o André Bom Tempo e que também tem parceria de Lucas Costa, chamado Planeta Esportes. Hoje estou sozinho aqui, né, entrevistando, e vou entrevistar o Grum, jornalista esportivo, para a gente conversar mais um pouco de automobilismo, seguindo as séries de entrevistas que a gente fez sobre automobilismo, que teve com o Luque Monteiro, é, e outros nomes importantes como Marcelo Torrão e tudo mais. Bruno, você pode se apresentar, por favor? Claro. Olá, você, olá todo mundo que está acompanhando a gente. Você falou de jornalistas especializados. Eu costumo dizer que não existe muito jornalista esportivo, né? Que a gente acaba enveredando muito para um assunto só. Ou você se classifica como jornalista, que é aquela coisa que é a profissão, nosso ofício, né? Que o jornalista ele é jornalista de qualquer coisa. Então, se a gente precisar fazer alguma coisa, alguma cobertura, a gente vai fazer. Ou jornalista especializado em alguma coisa, né, que é aquela história de saber cada vez mais sobre cada vez menos, né? No nosso caso é o automobilismo, o esporte a motor. Eu tenho um canal chamado Fórmula Grum e um histórico profissional aí também, 12 anos trabalhando no Grupo Globo como produtor, repórter e tal. Então a gente traz essa bagagem aí para hoje para o YouTube, para o canal Fórmula Grum, para a gente falar muito sobre bastidores do automobilismo, vivendo ele por dentro. Tá certo. Então podemos já começar a pergunta. Então vamos começar falando um pouquinho de automobilismo brasileiro, né? Como todo mundo sabe, a gente está numa pandemia da Covid-19, né? E eu sempre começo com essa pergunta: como que você está encarando a atuação do automobilismo brasileiro, das categorias, em relação à pandemia? Tá se fazendo, cumprindo o protocolo direitinho, ou, na sua opinião, está mais ou menos parecido com o que ocorre hoje com o futebol brasileiro? Cara, eu acho que a gente, em termos de automobilismo brasileiro, a gente está dando mais exemplo do que os gringos, por exemplo. Eu vi a corrida da Fórmula 2, por exemplo, desse fim de semana, e aí eu vejo todo mundo lá de máscara, com o nariz para fora, sabe? O pessoal se abraçando, o pessoal conversando sem máscara. Nesse aspecto, eu acho que o automobilismo brasileiro está tratando com muito mais profissionalismo e com muito mais cuidado, né? Quem frequenta autódromo sabe que a gente já tem uma série de cuidados dentro de autódromo, aquela coisa de não dar as costas para a ação, de estar sempre ligado no que está acontecendo, de não ficar nos lugares em que a gente não pode ficar. A gente viu, por exemplo, na etapa de Londrina, na Stock Car, que voou um pneu dentro do box da equipe RC. E pode acontecer, estava lá na troca de pneu, um carro tocou no pneu e voou, e por sorte não feriu ninguém, mas assim, é uma coisa que a gente acabou incorporando outros protocolos de segurança à nossa vida, ao nosso dia a dia dentro dos autódromos. E a gente está seguindo com muito mais critério, com muito mais rigor do que eu vejo, por exemplo, na Europa. Os americanos até que estão seguindo mais ou menos também, e aqui no Brasil a gente está dando exemplo. O futebol eu prefiro nem entrar no assunto, viu? Porque eu acho que o futebol brasileiro não é exemplo para nada, infelizmente, fora de campo. Né, vídeo que está acontecendo. Então, a Toyota, né, resolveu entrar na Stock Car, tá na equipe do Rubinho e do Nelson Piquet. Como que uma empresa do tamanho da Toyota pode colaborar para o automobilismo, pode ajudar o automobilismo brasileiro, na sua opinião? Cara, é muito legal a entrada da Toyota na Stock Car, porque não é só a Toyota em termos de Brasil, né? Quando a gente fala Toyota, é um programa mundial. A Toyota Gazoo Racing é um programa mundial que vem da montadora do Japão, que tem uma base na Europa. Então a gente vê, por exemplo, Le Mans, que a Toyota acabou de ser tricampeã de Le Mans. É um projeto muito sério, um projeto com muita dedicação, com muita tecnologia. E isso vai para o mundo todo. Isso é meio que uma pirâmide, né? Então, o envolvimento da Toyota com a Stock Car é da Toyota América do Sul. Tanto que a Toyota que manda, digamos assim, na América do Sul fica em Buenos Aires. Essas decisões estratégicas, né? Do que a Toyota está envolvida dentro da América do Sul é a cúpula que está em Buenos Aires. E aí você vê lá Super TC2000, Stock Car,
Rally Dakar, por exemplo, né? Várias coisas que a Toyota está envolvida. Então, quando entra uma montadora dessa dentro do automobilismo brasileiro, com um projeto sério, com um projeto forte, com um projeto que envolve tecnologia, isso é muito legal, cara. A Stock só tem a ganhar. A Stock é uma parceira histórica da GM, né? Aliás, a Stock Car nasceu da GM, dos modelos Opala, do uso dos modelos Opala, passou pelos Ômegas, teve uma fase multimarcas aí, mas é a primeira vez que a gente tem carros diferentes mesmo, aquela coisa do monobloco do carro original. Isso é muito bacana, né? E então eu acho que tem a crescer para todos os lados, tanto a categoria em si crescer, como a Toyota trazer coisas novas para ela, com vivência no automobilismo brasileiro, quanto para a própria Chevrolet, que com uma rivalidade dessa na pista também vai certamente refletir nos seus produtos. E só uma dúvida aqui, você acha que a entrada da Toyota pode ser abrir porta para outras montadoras entrarem e investirem no automobilismo nacional? Ah, com toda certeza, porque não é um projeto pensado apenas em trazer uma segunda montadora ou em trazer especificamente a Toyota. É um projeto para tornar a categoria multimarcas. Então, existe essa avaliação aí, existe essa procura no mercado a respeito de outras marcas. A categoria nunca escondeu isso, né? Então, o grid é pensado dessa maneira para ser multimarcas e estava se estudando uma terceira montadora já no ano passado. E a gente tem questões hoje que... Não, eu não tenho informação a respeito de qual marca, tá? Estou falando assim, estava se estudando a entrada de uma terceira montadora, talvez não para esse ano de 2020, mas para 2021. Tudo isso, a gente tem que considerar que a gente está vivendo um ano muito atípico, então não dá para você tirar agora, o que vai fazer no ano que vem? Pô, a Fórmula 1, que ia mudar o regulamento no ano que vem, falou, não, gente, para tudo, vamos mudar só em 2022. Então, a gente aqui no Brasil, com as nossas restrições econômicas e tudo mais, a gente também tem que botar o pezinho um pouco no chão, né? Não dá para simplesmente chegar e falar, vai ter. Não, envolve desenvolvimento, teste, equalização, aplicação da tecnologia, um monte de coisa, né? Então, eu acredito que em breve a gente vai ter novas montadoras uma nova montadora ou novas montadoras dentro da Stock Car. Certo. E a gente está vendo uma nova safra de pilotos brasileiros, principalmente que corre aqui dentro do Brasil. Não estou falando de lá fora, que lá fora depois a gente vai entrar nesse debate. Dos pilotos que correm dentro aqui do Brasil, qual que é a sua opinião sobre eles? Tem futuro? Podem, digamos eu vou assim... te falar, eu vou até chegar mais perto para falar a respeito disso. Cara, a gente no Brasil, em termos de grid, a gente tem um grid de primeiro mundo. E eu vou te dizer que isso não é opinião minha e não é opinião de quem está aqui dentro, não. É opinião de quem vem de fora. Eu já conversei muito com pilotos que vieram aqui para o Brasil fazer a corrida de duplas da Stock Car. Pilotos estrangeiros consagrados. E eles, chegando aqui, eles falaram, cara, esse grid é muito forte, esse nível é muito alto. E aí, eu lembro, por exemplo, cara, do Nick Katzberg, que acho que fez agora a 24 Horas de Nürburgring, em parceria com Augusto Farfus, e foi ao pódio. O Katzberg é um cara incrível, assim, um pilotaço jovem, sabe? Um cara muito forte, ganhou muita coisa já, muito jovem. E ele veio em 2018 fazer a corrida de duplas, como parceiro do Felipe Fraga. E aí eu estava entrevistando ele falando assim, cara, tudo isso em inglês, né? Mas assim, o cara falando isso, cara, olha para o lado, no meu box tem o Cacá Bueno, no meu box tem o Felipe Fraga, no meu box tem o Felipe Massa, que era o parceiro do Cacá Bueno na ocasião. Então, assim, o cara estava meio que assim, olhando para aquilo tudo, sabe, abismado. E é isso, cara, e é isso. A gente tem uma categoria em que o grid do primeiro ao 28º tem menos de um segundo. E aí a gente não fala só de qualidade de piloto, aí a gente vai para outras instâncias aí, que a gente está falando de qualidade de equipes, a gente está falando de competitividade da própria categoria enquanto regulamento, enquanto equalização dos seus carros e tudo mais. Então, assim, isso é muito forte. Isso é uma coisa que o grid brasileiro não deve nada a um DTM, não deve nada a uma Supercars, que é a Stock Car australiana. Então, assim, a gente, em termos de pilotos, a gente está muito bem servido e a prova disso, sabe qual é? Nossos pilotos saem daqui e vão brilhar lá fora.
Cara, os últimos campeões da Stock Car, os três mais recentes campeões da Stock Car, Felipe Fraga, Daniel Serra e Marcos Gomes, estavam no grid de Le Mans semana passada. E estavam bem, fizeram grandes apresentações. Então, O você vê, Fraga por foi exemplo, o Daniel pódio, né? Serra que... O Oi? Daniel Serra foi pódio, né? Sim, ele foi segundo colocado. É o terceiro pódio dele em 4 anos, sendo que ele venceu 2 vezes. Ele é piloto oficial da Ferrari. Bom, eu acho que isso já diz tudo. Sabe? Esses resultados e esse status já dizem tudo a respeito do nosso automobilismo. A gente está muito bem servido. E existe, infelizmente, uma cultura no Brasil de que o cara não foi para a Fórmula 1, não deu certo. O que é uma bobagem, porque o automobilismo é muito mais que Fórmula 1. E a prova disso é que a gente tem pilotos de muito renome que estão correndo no exterior há muito tempo. Falei do Augusto Farfus agora há pouco também, um cara que está mais de 20 anos lá fora e já ganhou, é atual bicampeão das 24 horas de Daytona, por exemplo. A gente teve esse fim de semana dobradinha brasileira no IMSA, que é uma categoria espetacular de endurance nos Estados Unidos, de protótipos. Então teve o Hélio Castro Neves, que já ganhou 3 vezes as 500 milhas de Indianápolis, vencendo a corrida, e o segundo lugar com o carro que é do Felipe Nasser e do Pipo Derani. Então, assim, a gente tem muito piloto bom. Nossos pilotos bons, eles brilham aqui dentro do Brasil e brilham mundo afora também. E a presença por exemplo, de um Rubinho Barrichello, do Nelsinho Piquet, mostra um pouco isso que você está falando? Mostra, com certeza. E digo mais, mostra que não é só a coisa de o Rubinho veio da Fórmula 1, etc. Rubinho penou, cara. Assim, ele chegou aqui, ele passou um ano meio que tendo que aprender a Stock Car até ser competitivo. Aí fez a primeira pole, aí ganhou a primeira corrida. Aí já no outro ano ele já disputou o título, já foi campeão, mostrou a força dele. Mas assim, mostra que também as nossas categorias, elas têm suas particularidades, né? Então, vê, por exemplo, que a gente tem hoje o Matias Rossi no grid da Stock Car, que é um argentino muito bom piloto, ganhou muita coisa lá na Argentina. Aí chegou aqui, os 3 companheiros de equipe dele já venceram esse ano, que é o Rafael Suzuki, o Nelson Piquet e o Rubens Barrichello, que são os 4 pilotos da full time, né? Ele ainda não conseguiu chegar ao pódio. Então, assim, você vê que a categoria também tem um nível de exigência, um sarrafo muito alto, né? E esses pilotos chegando aqui e se adaptando e mostrando o valor deles também mostra o quanto a categoria é forte. Certo. Agora vamos sair um pouco do automobilismo brasileiro e vamos conversar de Fórmula 1, né? A, Essa temporada está sendo marcada pelo forte domínio da Mercedes, que está literalmente passeando na pista. Eu tava fazendo uma comparação. Não, quem está passeando é a Ferrari, tá? A Mercedes está passeando, não. A Mercedes está correndo. Quem está passeando é a Ferrari. Eu tava fazendo uma comparação o tempo que o Hamilton coloca, por exemplo, numa Red Bull do álbum na vida, é mais ou menos o tempo que o Mika Hakkinen colocou no Schumacher em 98 em Spa. Se você for Uhum. pegar a McLaren e a Ferrari daquela época. O que para padrão de Fórmula 1 hoje é bastante coisa, né? O Sim. que, na sua opinião, o que se deve esse domínio da Mercedes? Assim, ela já, obviamente, que ela já vinha dominando desde 2014, né? Só que, só que vira e mexe, por exemplo, a Ferrari ganhava alguma coisa, o Sim. Verstappen ganhava alguma corrida, mas hoje tá um domínio muito forte. Para que se deve esse domínio? Se deve a trabalho. Se deve. O automobilismo é uma coisa que é importante sempre a gente falar. Automobilismo é um esporte coletivo demais. Não é só um trabalho de equipe, como as pessoas falam, equipe tal, na pista. Não, é muito mais. Vai para a fábrica, vai para fornecedores, é uma coisa muito ampla. Isso requer muita organização, isso requer muito critério nas escolhas, isso requer muita metodologia, muitas escolhas certas a respeito de onde colocar seus investimentos, porque não adianta só você chegar com dinheiro. A própria Ferrari é um exemplo disso, mas você vê, por exemplo, a Toyota, que passou muito tempo na Fórmula 1, passou quase 10 anos na Fórmula 1, despejando um orçamento maior que o da Ferrari e não conseguiu vencer uma corrida. Então, tem isso também, de você saber onde alocar os seus investimentos. E a Mercedes, ela criou um padrão de eficiência que faz a gente olhar hoje e falar assim, nossa, a Mercedes teve um dia ruim, caramba. Aí você olha e fala, nossa, que raro, né?
E aí, falando, por exemplo, da Ferrari, que tem um orçamento grande, que a gente fala, nossa, a Ferrari errou na estratégia de novo. Pois é, isso é pessoal, isso não é só uma questão, você falar quanto investe, quanto deixa de investir. Isso aí é organização, capacidade, planejamento, é tudo isso. Então, a Mercedes soube trabalhar todos esses fatores extra-pista e trazer essa excelência aplicada para a pista. Tanto que, em Silverstone, a gente viu, por exemplo, a coisa dos pneus, né, que se falou muito. Lá, os pneus, a Mercedes está consumindo muito pneu. Porque o carro é ruim? Não, porque o carro é bom demais. Então, assim, o carro tinha tanta pressão aerodinâmica que os pneus não eram capazes de acompanhar aquilo, que para todos os outros carros era ok. Então, isso significa um trabalho muito forte, um trabalho de equipe muito forte e que é maximizado com um piloto como o Lewis Hamilton lá fazendo grandes apresentações dentro da pista. Certo. Mas a gente vamos pegar essa temporada hoje. Além dos elementos que você coloca, por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Aquele sistema que a Mercedes implementou no carro, o DAS, isso está ajudando Sim, bastante? DAS. É o DAS? Isso está ajudando bastante a Mercedes a ter essa diferença gigante ou não? Olha, eu acho que não, porque não está se alardeando muito. A gente olha os onboards, a gente não vê eles usando. Eu não sei até que ponto aquilo foi um negócio colocado na pré-temporada para a galera olhar e falar, nossa, é uma tecnologia, não sei o que e tal, quando na verdade as grandes coisas estavam no conjunto. Então, a Mercedes está dominando, sim, por uma série de fatores, não é só uma coisa. Tanto que a gente viu recentemente a história do modo festa. Fala assim, acabou o modo festa, que é aquela coisa, aquela configuração de qualificação, né, que a equipe tinha o motor um pouco mais incrementado, tinha um pouco mais de potência e tudo mais, e a FIA acabou com isso. Então, a gente falou assim, agora a Mercedes vai, né? Não vai mandar tanto. E o que aconteceu desde então? A Mercedes está mandando e desmandando. Então, não é uma questão só de uma coisa ou de outra coisa. É um conjunto. A Mercedes é mais forte por causa do conjunto. Certo. E a gente está vendo também não é de hoje, uma nova geração de pilotos da Fórmula 1. Estamos falando de Verstappen, Leclerc, o Norris e outros pilotos também, que a gente pode Sim. também citar, Gasly, ou até mesmo o próprio Albon. Qual é a avaliação sua desses pilotos? Algum deles hoje, se pegar um carro de igual para igual para o Hamilton, pode estar trabalho para o Hamilton? Porque hoje a gente vê Pode. que o Bottas, né, não está cumprindo mais o papel de segundo piloto do Então, que... tá. Aí é que tá. Está cumprindo. Esse é o lance. A gente se irrita com Bottas porque a gente não gosta de ver piloto mediano em carro bom. Mas assim, não é que ele seja mediano também. É uma questão do papel que ele está cumprindo, né? E não é só uma questão dele ser mediano, é uma questão do papel que ele está cumprindo. O Hamilton chegou no status de carreira hoje que ele não quer um cara para bater de frente com ele. Então, foi o que o Verstappen conseguiu na Red Bull também, sabe? Enquanto tinha o Daniel Ricciardo lá batendo nele, como batia, apesar de ele ser um piloto super badalado, ele tomou couro do Daniel Ricciardo vários anos, ele só conseguiu se equilibrar mentalmente quando tinha alguém que não era capaz de batê-lo tecnicamente do lado. O Hamilton, de repente, depois do que ele viveu com o Nico Rosberg, ele exigia um pouco também essa coisa de, me dá um pouco de paz, sabe? Eu não quero um confronto interno. Eu quero trabalhar com segurança. Então, isso aconteceu na Ferrari, com o Schumacher e o Barrichello. O Barrichello não podia passar da porta sem perguntar se podia, né? Porque tudo era para o Schumacher tinha que decidir, e etc. Então, eu já vi N situações em que o Barrichello simplesmente, não é que ele teve que deixar o Schumacher passar, ele não pôde ultrapassar, né? Então, as equipes trabalham dessa forma. E a Mercedes chegou no ponto em que o Hamilton está trabalhando com um escudeiro. E a metodologia. A Red Bull está trabalhando assim também. E a gente viu a Ferrari no passado já dando problema entre os pilotos. Então, cada equipe tem seu jeito, cada equipe tem seu estilo.
Eu não acho que isso diminua tanto o mérito do Hamilton, porque ele é um piloto muito acima da média, muito fora de série, mas eu tenho certeza que isso ajudou a estabilidade da equipe enquanto supremacia também, sabe? A coisa de você colocar tanta superioridade em cima dos adversários, sim, porque não existe o confronto interno, tirando ponto um do outro, tirando energia, escondendo dados, não tem isso. Então, estão crescendo juntos e a partir daí, a concorrência que lute, né? Não, sim, e em relação à questão dessa nova geração, quem que você acha que poderia, por exemplo, se dar um carro igual? Ah, verdade. Você me perguntou sobre isso. Olha, eu prefiro olhar para o futuro do que pensar nessa coisa de falar assim, quem hoje com carro igual faria, etc, etc. Porque não temos esse cenário. Então, o cenário que nós vamos ter quando o Hamilton sair de cena, outros pilotos em outras situações, em outros cenários, em outras relações de força, tendo carros para brigar e para brilhar. Então, eu vejo, por exemplo, uma McLaren mais forte a partir do ano que vem. O Lando Norris é um excelente piloto, está em crescimento, está em desenvolvimento. Vai ter o Daniel Ricciardo do lado, que é um pilotaço, um cara de primeiro nível da Fórmula 1, é um cara com pedigree de campeão mundial. A gente tem a Ferrari, por exemplo, tem o Charles Leclerc, que, no meu entender, é um gênio, é um moleque muito bom, e que a Ferrari melhorando, ele vai ter condições de brigar, sim. O Sainz é um cara que pode somar muitos bons pontos, pode surpreender positivamente. Eu tenho um pouco o receio do Sainz ser um cara leão de equipe pequena, sabe aquela coisa igual o Gasly? O Gasly vai para a equipe grande e encolhe, vai para a equipe pequena se agiganta, é meio fisiquela, né? Tem esse perfil, existe esse perfil também. Acho o Verstappen super valorizado, sempre falei isso. Ele, óbvio, ele está mais tempo que os outros, ele está aprendendo mais, né? Óbvio que agora ele está mais maduro, né? Já está aí 5 anos, mais de 100 corridas. O cara vai aprendendo, né? Mas eu acho que ele é super valorizado. E, pô, cara, a gente tem outros vários ótimos nomes. O George Russell é um piloto incrível que está botando aí a Williams no Q2, que já meteu mais de 30-0 nos companheiros de equipe em classificação. Então, e tem gente boa vindo. A Fórmula 2 tem uma safra muito boa também, né? O Albon é um cara que está aí, mas também não acho que ele seja tudo isso. E, embora ele não tenha condições iguais da McLaren, eu acho que ele não seja também tudo isso. E, enfim, tem gente boa para chegar e tem gente boa que já está lá. A gente está muito bem servido. A próxima geração, essa geração sub-30, Esteban Ocon, essa galera, é muito forte e vai nos dar uma Fórmula 1 muito boa. E já que você falou da Fórmula 2, o que você acha dessa nova geração que tá subindo na Fórmula 2? Estou falando do Robert Shultzman, do Calum Elott, e também do Mick Schumacher, o Yuki Tsunoda, essa galera toda, até mesmo do Felipe Drugovich também. O que você acha dessa nova geração? É uma geração muito boa. A Fórmula 2 tem tido boas gerações já tem tempo, tanto que os últimos campeões estão todos lá, né? A exceção do Nick De Vries, que foi para a Fórmula E como piloto oficial da Mercedes, então também não é de se jogar fora, né? Um status que não é de se jogar fora, mas a gente vê, por exemplo, Charles Leclerc, o George Russell. Nesse ano de 2018, os 3 subiram, né? Foi o George Russell campeão, o Lando Norris vice e o Alexander Albon terceiro. Os 3 subiram para o ano seguinte. Então, isso mostra também a força da categoria, né? Vem uma geração muito boa, uma geração muito forte. E esse ano de 2020 a gente tem uma geração incrível, cara. Eu tenho visto corridas, eu assisto a todas, né? Porque a gente que gosta de automobilismo, a gente assiste corrida, né? Então não é só Fórmula 1, a gente assiste o que passa, a gente assiste. E principalmente pessoal que fala que não tem brasileiro na Fórmula 1, não sei o quê. Cara, vai ver Fórmula 2, vai ver Fórmula 3, você vai ver como a gente tem brasileiro no caminho, brasileiro bom. Então, você citou o Felipe Drugovich, por exemplo, ele é um dos grandes valores que eu considero dessa geração que está chegando. É uma das minhas grandes apostas e não é de hoje. Eu conheço o Drugovich já tem, sei lá, alguns bons anos. Desde que ele subiu do kart para monoposto, eu já sabia quem ele era. O moleque disputou o título da Fórmula 4 alemã, que é casca grossíssima. Ganhou a Eurofórmula, que é um campeonato... É o segundo campeonato europeu de Fórmula 3, digamos assim, ganhando 14 das 16 corridas. Enfim, fez um monte de marcas incríveis assim, na carreira dele. E está aí, mostrando na temporada de estreia dele na Fórmula 2, numa equipe bem mais ou menos. Já fez pole position, já ganhou 2 corridas. E teria feito muito mais, não fosse a equipe dele tão atrapalhada, cara.
Então, eu acredito que no ano de 2021 ele vai estar numa equipe muito forte e, sem dúvida, que é um cara que já está na mira das equipes de Fórmula 1, que já estão de olho num piloto como esse. Certo. E... Peraí, velho. E já que você falou da questão da Ferrari, o que acontece com a Ferrari, na sua opinião? Olha, a Ferrari tem uma situação aí que envolve regulamento e envolve uma espécie de delação premiada. Então, no ano passado, a Ferrari teve uma coisa detectada pela FIA, uma irregularidade detectada pela FIA, que na frieza da lei não era uma irregularidade, mas na prática sim. Por quê? Existe uma leitura da quantidade de combustível e energia que você pode utilizar. E a Ferrari, pela leitura, estava dentro da regra. Mas o que se entendeu é que esse software alterava essa leitura. Então, você não burlava a regra no sentido literal, mas burlava no sentido prático, né? Só que a FIA não conseguia provar isso e pediu para a Ferrari abrir essas informações e para ela mesma poder punir, né? Se alguém fizesse, né? E a Ferrari não foi punida por nada, ficou barato. Mas o que a gente viu esse ano foi a Ferrari andando muito para trás. Então, certamente isso tinha alguma coisa a ver com o desenvolvimento do carro como um todo. Não é só a questão de tirar a potência do motor. O carro todo sofreu. E ouvi declaração do Mattia Binotto falando que para 2021 o novo motor já mostrou muita força e tudo mais, que vai ser muito melhor que esse, só que ele não pode implantar ainda, porque não está dentro do regulamento, né? Ele só pode, os motores são congelados, ele só pode colocar novas alterações em questão de um ano. Então, assim, acho que a Ferrari vai passar por isso, mas hoje o que a gente está vendo é um pouco de organização, planejamento ou falta dele, e essa questão também do regulamento, de alguma peça que foi a espinha dorsal de algum desenvolvimento, alguma peça que foi uma espinha dorsal do desenvolvimento que de repente ela teve que ser retirada e aí eles ficaram meio às cegas e o carro não saiu como gostariam. É só uma pergunta de curiosa. Dá para comparar essa fase da Ferrari hoje com a fase da Ferrari dos anos 80, especificamente de 1980? Quando os pilotos eram o George Cara, e o Gilles. dá porque os italianos estão à frente, né? Então, essa é a coincidência que a gente tem entre essas duas épocas. Os italianos estão no comando da equipe. Na grande fase da Ferrari recente desse século, era um inglês, um francês, um sul-africano, não eram os italianos que estavam ali à frente. Então, sim, de certa forma, dá para fazer uma correlação. Você está falando de uma época aí que tinha Cesare Fiore como chefe de equipe, né? Então, é meio parecido, sim. Certo. Então, a gente estava falando do Felipe Drogovic e dentre esses pilotos brasileiros que hoje disputam uma vaga da Fórmula 1, seja o Felipe, seja o Pedro, pode, não sei, eu tenho dúvida em colocar também o Guilherme Samaia também nesse bolo também, também o Enzo, o Igor Fraga e o Gianluca Petekoff. Qual deles que você acha que tem mais chance de ocupar um assento na Fórmula 1, uma cadeira na Fórmula 1? E o que você acha? Como você avalia essa nova geração de pilotos? Eu avalio, cara, eu acho que nós somos privilegiados. Apesar de tudo que nós cometemos com o automobilismo brasileiro, nós temos uma geração dessa. Eu falo nós todos, tá? Porque aí a gente coloca imprensa, a gente coloca patrocinadores, a gente coloca todo mundo. Público, tá? Que o público tem que estar presente, também tem que acompanhar o que é feito aqui dentro. E óbvio, né? A CBA, que não incentiva uma categoria de base como deveria, pelo menos na minha visão. A própria defasagem de equipamento que a gente teve nas categorias de base recentemente aqui no Brasil. Então, hoje, um piloto, para fazer carreira, ele tem que ir lá para fora, e ir lá para fora desde o kart, né? Desde 12, 13 anos de idade, ir lá para fora. E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem uma geração dessa, apesar de tudo isso. E quem tem condições, você me perguntou, cara, praticamente todo mundo. Isso que é o mais legal.
Chegar depende de uma série de fatores. Chegar competitivo também. Chegar competitivo e vencer, dar certo, ficar, mais ainda, em inúmeras variáveis. Depende do time que você entra, a época de regulamento, os adversários que você tem, as circunstâncias, sorte, cara, tudo. Entre um monte de coisa. Condições de chegar, eu acho que, putz, você vai botar aí, você colocou o Samaia como exceção e eu acho que é uma questão até de preparo, né? Ele é um cara que subiu para uma categoria que eu acho que ele ainda precisava um pouco mais de base, porque ele ficou 1 ano e meio sem correr e deu um passo muito largo. Mas da Fórmula 2 para baixo, cara, a gente tem muito nome bom. Vamos lá. O Pedro Piquet e o Felipe Drugovich na Fórmula 2, dois pilotaços. Aí você vai para a Fórmula 3, Enzo Fittipaldi e Igor Fraga mandaram muito no ano passado no campeonato europeu. O Igor Fraga venceu o Toyota Racing Series. São dois pilotos que estão dentro de academias de equipes de Fórmula 1. Cara, não precisa dizer mais nada. Aí você vai para a Fórmula Regional Europeia. Tem o Gianluca Petekoff liderando o campeonato, ganhando um monte de corrida em cima de um monte de piloto badalado. Tem na Fórmula Renault Caio Collet disputando título, vencendo corrida e disputando título. E por aí vai, cara. A gente tem muito valor bom, muito piloto bom. Aí quer ir para o kart, quer ir para a Fórmula 4, quer ir para o kart, tem mais gente também. Então, assim, você vai cavando, você vai achando. Né? Tem piloto de 10, 11 anos de idade no kart que está correndo na Europa, que é muito bom, que já tem em academias de equipe de Fórmula 1 também. Então, assim, a gente está bem servido de talentos. A questão é circunstância. Com esse dólar do jeito que está, essa paridade econômica, essa disparidade econômica, com o automobilismo brasileiro sem formar pessoas. Então, chegar lá depende de muito mais coisas do que apenas o talento. Se vão chegar, como vão conseguir se estabelecer, já é outra história, mas valores a gente tem. Sim, você falou de categoria de monoposto aqui no Brasil. Você acha que existe uma defasagem em relação às categorias de monoposto na Europa? Porque, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, falando do Felipe Drogovic, o Felipe Drogovic começou já na Europa, começou numa equipe pequena, depois foi para aquela equipe que o Verstappen também correu, e eu vejo que existe uma defasagem de pilotos que saem do Brasil e já tentam disputar alguma coisa na Europa também. Você acha que... Você fala de defasagem técnica desses pilotos? Não, tu fala de defasagem de pegar uma categoria menor por conta da categoria brasileira. Não, é porque não há categoria brasileira. Então, assim, a gente não tem parâmetro. O cara não faz nada aqui antes de ir para lá. Não existe o que fazer aqui. No máximo andar de kart na graduados. E olha lá. Então ele sai daqui para fazer, inclusive o kart de lá já é diferente do daqui. A gente tem hoje uma só categoria que é igual à da Europa e mesmo assim é uma categoria feita num esquema que ainda é muito reduzido, que é o OK. Mas assim, para o cara entender como é que funciona lá na Europa, ele tem que ir para lá com 11, 12 anos. É assim que funciona hoje em dia. O cara sair daqui, se formar aqui, não tem mais, não existe mais. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Luke Monteiro, que é o narrador da Porsche Cup, né? Você acha que o Brasil ainda vive muito na sombra do Senna? Já que a gente fala de Não, novos pilotos? não, de forma alguma. De forma alguma. E eu digo isso pensando nem nessa geração que está aí hoje em dia, subindo, mas eu penso na geração que a gente teve do Barrichello, do Massa, que por mais que tenham sido pilotos que cresceram tendo o Senna como espelho, são pilotos que pegaram outra geração totalmente diferente, que fizeram suas histórias, que disputaram vitória, título e fizeram seu nome. E isso não tem nada a ver com Senna, assim como o Senna não teve nada a ver com Piquet, assim como o Piquet não teve nada a ver com Fittipaldi. Cada um fez a sua história, cada um fez o seu caminho. E sinceramente, cara, o Senna, ele é um personagem, primeiro, atemporal e segundo, muito acima do âmbito esportivo. Quando a gente fala do Senna, a gente está falando do Elvis Presley, do Michael Jackson, do Marilyn Monroe, sabe? É isso que a gente está falando. O Ayrton Senna é um cara que transcende âmbito esportivo. Então, ter o Senna como um referencial obviamente, muito positivo, mas é inevitável também. Mas eu digo em relação ao público, o sentimento do público de esperar que exista um novo Senna na categoria que chegue e ganhe tudo.
Não é Cara, só o piloto. primeiro, Senna não ganhou tudo. E segundo, o cara que assiste com essa perspectiva, imagina se ele assiste futebol, por exemplo. Ele viu o Pelé. Aí, Uhum. o Pelé parou. Espero chegar o novo Pelé. Pô, espera sentado, né, amiguinho? Porque não vai chegar. É Não, isso, não tem jeito, cara. E outra, mesmo que a gente tenha um valor muito forte, a época é outra. E você vê o Hamilton hoje, você pegar os números do Hamilton, você fala, pô, são muito maiores que o do Senna, maiores que o do Schumacher. Quem foi mais piloto? A galera fala, o Senna. Por quê? Porque é só número? Não. Porque tem uma série de outras coisas envolvidas, né? Então, essa coisa da gente ver gente que espera um novo Senna, entre aspas, cara, isso não é o público da Fórmula 1. Isso é um público muito flutuante, como aconteceu a galera que espera um novo Guga no tênis e por aí vai. A galera que não acompanha o esporte. Porque quem acompanha o esporte tem seus referenciais, viu gente antes do Senna, viu gente depois do Senna e tá vendo gente que vai chegar. não, sim, até porque que o esporte continua mesmo com o fim da carreira de um piloto. Exato. O esporte é maior que o piloto, sempre. O esporte é Assim maior. como os Jogos Olímpicos. A gente tem mais de 100 anos de Jogos Olímpicos. Aí você fala, tem alguns dos maiores atletas de todos os tempos. Sim, mas assim, acabou os Jogos Olímpicos depois que eles pararam de competir? Não. Né? Feliz você que conseguiu ver, né? Sim. Já que a gente está falando do Felipe Drogovic, é, como que você avalia essa temporada do Felipe este ano e tal? E você acha que, por exemplo, mesmo que o Felipe. Eu também acompanho o Felipe desde a Fórmula 4. Inclusive, meu pai é amigo do tio do Felipe. Uhum. E como que você avalia a temporada do Felipe este ano e, e a carreira dele como um todo, ele como piloto, seja na pista, seja por fora da pista, porque pelo que eu entendo ele é um moleque bastante empenhado em Sim, acerto do carro, em trabalhar sim, junto com os sim. mecânicos e isso, pelo que me parece, é uma tradição que os tios ensinaram, né? Uhum. Como você avalia isso? Eu começo mencionando os tios que você falou agora. Para quem começou a acompanhar automobilismo, né, mais recentemente, a família do Drogovic tem uma história dentro do automobilismo brasileiro. Os tios do Felipe correram campeonatos nacionais de turismo, campeonatos nacionais de caminhão, endurance. Tem uma grande história dentro do automobilismo brasileiro. São personagens fundamentais dentro dessa construção do Felipe enquanto piloto, né? Eles fizeram, inclusive, esse perfil de ser um piloto que presta atenção no que está acontecendo dentro do box para dentro, né? Porque tem piloto que sai do carro, pega o celular e fica lá sozinho na dele, né? Não, o seu trabalho não termina quando você sai do carro, o seu trabalho começa quando você sai do carro, né? Começa ali, você tem que conversar com os mecânicos e tudo mais, trocar ideia, entender, desenvolver junto, analisar dados e vai, cara. Então, a gente tem alguns aspectos. A pessoa que o Felipe é um moleque incrível, um moleque super tranquilo, super gente fina, educadíssimo. A formação que ele tem, que entra essa coisa de você valorizar os outros que estão ao seu entorno, de entender o que é um esporte coletivo, entender a coisa do funcionamento de uma equipe. Isso ele foi muito moldado nesse sentido também. E a coisa dele ser independente, né? Eu valorizo muito isso, porque ele não é um piloto que está ligado à academia de equipe, e por mais que tenha uma família muito presente no automobilismo brasileiro, ele não vem de um eixo forte como São Paulo, economicamente forte, para colocar ele no cenário. Ele é de Maringá, interior do Paraná, sabe? Não é uma coisa mainstream. É um moleque que chegou, que tem seu talento, que conseguiu colocar sua força ali e seguiu adiante. Então, isso é muito legal. Mostra a maneira dele encarar as coisas na Europa, lá com os gigantes do automobilismo inglês, alemão, europeu. Mostra isso, um moleque que tem muita tranquilidade e que vai levando. E por isso que ele chegou até onde chegou,
sem o apoio de uma equipe, sem a coisa das academias de equipe. Pô, o cara está na Fórmula 2 vencendo corrida. Olha quem venceu corrida esse ano. Vamos lá, vamos pegar o Mick Schumacher, Academia Ferrari. Callum Aylott, Academia da Ferrari. Yuki Tsunoda, Academia da Honda. E aí você vai, cara. Você pega a galera que é das academias das equipes, né? De todos os grandes times, que é Renault, o Lundgaard, ou o Guan Yu Zhou, os dois são da academia da Renault. Enfim, são pilotos que têm uma estrutura por trás. E ele chegou lá meio que, né, cara, colocando o pezinho ali e falou, ó, eu também sou do ramo. Então, isso mostra também que ele é um piloto com muita tranquilidade, com muito trabalho, com pouco alarde. Ele vai lá e ele conquista o seu lugar e ele consegue se impor dentro desse meio tão competitivo, tão frenético, tão feroz que é o meio do automobilismo, né? Mas eu tenho uma dúvida, mas será que, por exemplo, se a gente for ver para aqui e para adiante, pensar no futuro, o fato do Felipe não estar numa academia de pilotos pode atrapalhar a carreira dele para ir para a Fórmula 1? Tá certo que a Fórmula, como você fala, eu concordo com você, tá certo que a Fórmula 1 não é a única categoria do automobilismo que existe, tem outras excelentes. Eu estava acompanhando aqui agora mesmo o IMSA, a WEC, mas isso pode atrapalhar o Felipe futuramente ou você acha que não? Eu acho que não, mas vamos lá. Copo meio cheio, copo meio vazio. Vamos começar pelo copo meio vazio, falando assim, nossa, mas ele não é de uma academia de pilotos. Se você olhar os últimos que chegaram à Fórmula 1, todos são. Sim, mas ao mesmo tempo, se você pensar que você é dono do seu próprio nariz, você é responsável pelas suas próprias decisões e de repente não acontece, por exemplo, como aconteceu com pilotos da Red Bull que foram mandados para o Japão por causa da parceria com a Honda, ou então de pilotos que mudaram de equipe dentro da academia da Ferrari, que teriam um ano muito bom e mudaram para uma equipe diferente e de repente desandou. Também tem isso. Você ser um piloto independente também faz você escolher os seus rumos com mais liberdade, né? Você não está na mão daquela coisa de que o que a academia decidir. Então, vê, por exemplo, a academia da Ferrari. Pô, legal, né? Tá na academia da Ferrari. Tem 5 caras dentro da Fórmula 2. 5. E aí, você fala, beleza, vai subir um. Sabe? É isso, vai subir um. No máximo 2. Aí você fala, nossa, fiz um baita campeonato. Fui terceiro. Aí você vê, o vice-campeão foi outro cara da Ferrari e o campeão foi outro cara da Ferrari. Você não vai subir. Então, pelo menos não nesse ano, né? Então, na visão dele, de ser um cara independente, de repente ele terminar a temporada entre os 4 primeiros, que garante ali uma pontuação muito boa, né? Ele já tem pontos de superlicença, ele já garante a superlicença dele, cara, e ele faz o que ele quiser da vida dele, né? E tá livre para negociar com quem ele quiser também. Mas você acha que, por exemplo, vamos pegar, você tem a Red Bull, né? Que é a Ferrari, não sei se a McLaren está ainda com um projeto de academia, que a McLaren, Renault, pelo menos a Red Bull e a Ferrari têm suas equipes satélites, né? Você acha que isso não é um fator que vai atrapalhar ele? Pode atrapalhar na questão do número de vagas. Você pensar no Uhum. número de vagas, que diminui consideravelmente. Mas, ao mesmo tempo, cara, para você ser integrado a uma equipe dessa, o Sérgio Sete Câmara estava Uhum. aí, conquistou a superlicença como piloto independente e Uhum. foi alocado no programa da Red Bull. Hoje ele é reserva da AlphaTauri, está lá. Tá. Quem viu o GP da Rússia viu ele lá sentadinho do lado do Franz Tost no pit wall. Ele está lá acompanhando a equipe. Então, assim, deu algum problema com alguns dos pilotos, ele está lá, ele que senta no carro. E ele chegou lá, não foi um cara que foi formado pela Red Bull desde o comecinho. Não. É um cara que já teve uma passagem em 2016 pelo grupo e tal, mas durou um ano só e voltou e está lá como reserva. Então, isso... Hoje, a questão da superlicença influencia muito também. Não adianta só você fazer parte de uma academia e, de repente, não conseguir os pontos necessários para a superlicença e não estar lá quando você é chamado, né? Quando precisam de você. Então, o Felipe Drogovic tem um bom caminho pela frente aí também. E tem outra questão, você falou do Sérgio Sete Câmara, pelo que eu estou acompanhando na Fórmula 2, não foi ele, né, que
tipo, que ocupou o assento da Dance deixado pelo Galael, né? Foi o Phipps. Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou pode atrapalhar ele para ir para a Fórmula 1? Não, porque o trabalho do Sérgio Sete Câmara em categorias de base já está feito. É isso. Ele já conquistou a superlicença, o que ele tinha que fazer na base, ele já fez. Então, ele está na Super Fórmula japonesa, que é um carro muito veloz, é um carro entre a Fórmula 1 e a Fórmula 2 em termos de potência e velocidade, mais para se manter em prática. Mas o que ele não tem nada para provar. O que ele tinha para provar, ele já provou, ele já conquistou a superlicença e já tem sua vaga de piloto reserva dentro de uma equipe de Fórmula 1. Então, a questão aí da Red Bull colocar o Yuri Vips nessa vaga é mais uma questão de formação. O Yuri Vips é um cara que não tinha corrido na Fórmula 2, é um cara que ainda está em formação. Então, ele precisa pegar essa quilometragem que o Sérgio já tem. Né? Então, foram 3 anos de Fórmula 2, tá? Tá mais que bom, aprendeu o que precisava aprender, tá pronto para a Fórmula 1. Então, a Red Bull também olha para isso, né? Não tem demérito nenhum do Sérgio não estar nessa vaga, não. Ele está numa situação muito melhor. Sim, antes da gente continuar fazendo. Já que a gente está na Fórmula 2, antes da gente continuar falando de piloto brasileiro, o que acontece com a Arte? Que foi a equipe do Russell, do Nick De Vries. Ela deu. É correto afirmar que ela deu uma queda de rendimento? Por exemplo, o Marcus Armstrong, que nas categorias anteriores vinha fazendo um bom trabalho, né? Eu vejo que está bastante apagado, né, nessa temporada. O que acontece com a Olha, equipe? essas equipes, elas são... O desenvolvimento delas é muito ligado a quem está guiando também. Porque, veja, por exemplo, a Adams, que a gente citou agora. A Adams, no ano passado, é uma equipe que foi campeã entre as equipes. Que tinha o Sérgio Sete Câmara e o Nicolas Latifi. E no outro ano, em 2018, foi a Carlin, essa equipe, que tinha o Sérgio Sete Câmara e o Lando Norris. Então, assim, os pilotos fazem muito também do status da equipe, né? Tem que levar isso em consideração. E aí você vê, por exemplo, como está fazendo diferença dentro da Charus, o Pedro Piquet no seu primeiro ano, sofrendo com a adaptação, e o nosso querido Deletrar lá, que está, não sei lá, 4º ano de Fórmula 2, esse já está passeando, sabe? Já fez o que tinha que fazer, já conhece o carro de trás para frente. Então, faz uma diferença também, né? Quem você tem no seu cockpit? Um piloto muito fora da curva, um piloto com mais experiência, isso traz um status diferente para a equipe. Eu acredito que a Arte vai voltar aos seus melhores dias e acho, inclusive, que disputa o título em 2021, tá? De repente com o brasileiro, quem sabe? Uhum. Então, voltando à questão dos pilotos brasileiros, saindo um pouco da Europa e indo para os Estados Unidos. É, como você vê os pilotos brasileiros que estão disputando uma vaga na Indy? Então, a gente tem o Dudu Barrichello e o Kiko Porto, né? Como que você vê? Alguém tem chance de chegar lá Tem. ou Tem sim. não? A gente está muito bem servido, mais uma vez, lembrando que o Road to Indy ele é composto por 3 categorias de base. E, trazendo para a linguagem da Fórmula 1, é como se fosse Fórmula 4, Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 2. Né? Então, o Road to Indy começa com a USF 2000, que é a categoria onde estão o Dudu Barrichello e o Kiko Porto. Vai para Pro Series e vai para Indy Lights. Então, hoje, a gente tem 2 brasileiros nessa categoria de entrada. Então, para a gente ter um brasileiro chegando à Indy, nessa formação, vai levar um tempinho ainda. Vai levar uns 3 anos, 4 anos, para a gente ter brasileiro na Indy formado dessa maneira, né? Mas a boa notícia é que os nomes são muito bons. O Kiko Porto é um menino que foi muito bem no kart, andou muito bem e fez a transição muito jovem. Também é bom que se diga isso. Você olha os resultados deles e fala, pô, não está emplacando tanto como deveria, porque é um moleque muito novo ainda, mas que já fez pole. Essa rodada de Indianápolis que o Dudu Barrichello ganhou 2 corridas, o Kiko fez 2 poles, né? Foi ao pódio em 2 corridas. Então, ele é um piloto que não fez todas as corridas esse ano também, né? Ele é um piloto em desenvolvimento, mas é um piloto muito bom, pernambucano, treinado pelo Beto Monteiro. E o Dudu Barrichello, né? Pô, fala nada, né? Quem é o treinador dele, né? O Rubinho, o cara que manja muito.
Mas o Dudu é um moleque muito centrado, cara, muito centrado, assim, muita cabeça. Ele é um moleque muito focado, e isso é muito legal. Não tem essa coisa de pressão do sobrenome. Suave, sabe? Então a gente está bem servido de piloto para a Indy também. E pensando nessa sucessão de Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, que são pilotos que já têm 45 anos, a gente tem aí, por exemplo, Felipe Nasser, que corre na IMSA, vitorioso, campeão da IMSA, experiência de Fórmula 1, piloto com menos de 30 anos e que já namorou aí esse ano para estar na Fórmula Indy, já testou a Carlin, quase entrou e pode ser que ele entre no ano que vem também. Depende de uma série de coisas, né? Como eu falei, existem muitas variáveis além de talento para a gente ter um piloto numa vaga, mas o Felipe Nasser é um cara que pode aparecer por aí também, sem problema. Já que você falou do Barrichello, o fato dele ser filho do Rubinho pode, digamos assim, por conta do nome do Rubinho ser concordo com ser um baita piloto que entende de Fórmula 1, sabe que o cara é sensacional. Você acha que o fato dele ser filho do Rubinho pode atrapalhar o fato dele, a carreira dele? A gente pode também citar outros nomes, até pegar o Mick Schumacher. Você acha que atrapalha a carreira ou não? Olha, se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu ia te falar, atrapalha. Atrapalha, tem pressão e tudo mais. Hoje, se você olhar os grids de várias categorias, o que mais tem é filho de piloto. E aí você olha, por exemplo, cara, Fórmula 2, que a gente está mencionando. Um filho do Schumacher, o filho do Delettel, o filho do Piquet, o filho do Alesi. Cara, você tem 22 pilotos e 4 deles são filhos de pilotos que correram na Fórmula 1, tá? Não estou falando só filho de piloto. São filhos de pilotos que correram na Fórmula 1. Então, a gente já teve Damon Hill, campeão na Fórmula 1, Nico Rosberg, campeão na Fórmula 1. Então, são filhos de pilotos que foram campeões mundiais. O Jacques Villeneuve, campeão na Fórmula 1, filho de Gilles, que não foi campeão, mas é um piloto muito lembrado também. Então, hoje em dia, essa coisa de você ter um sobrenome famoso não tem mais tanto impacto. Tá? Já passaram por lá Nelson Piquet, sabe? Muita gente, estou falando em termos de Brasil, tá? Mas assim, se você jogar pro internacional, tem muito mais ainda. Mas já passou muita gente lá e essa questão do sobrenome não impacta como em outros tempos. E o Dudu é um cara muito tranquilo. E aí, mais uma vez, vai também de como você lida com isso. O Bruno Senna, que nem filho é sobrinho, é um cara que eu conheço já tem muito tempo, já tem mais de 10 anos que a gente se conhece e que eu já tive várias oportunidades de entrevistá-lo. Cara, pensa numa pessoa que poderia ter pressão com o sobrenome Senna. Imagina, você tem o sobrenome Senna e escolheu ser piloto. Caramba, né? O Bruno é uma das pessoas com a melhor cabeça que eu já vi. Sim, que dilui pressão. Não tem problema. Por quê? Porque ele entende que ele é ele e o Ayrton é o Ayrton. Então, quando você tem esse entendimento, que você separa essas coisas, tudo fica mais fácil. E corroborando, hoje em dia, eu acho que o próprio mercado, a própria imprensa, os próprios fãs não olham mais para isso como uma coisa de o filho do fulano, olha um sobrenome famoso. Cara, já é mais um piloto. Tem tanto filho de piloto aí que hoje já é mais um. Certo. Então, para fechar a nossa conversa, que está muito boa, na sua opinião, quais são as perspectivas do automobilismo internacional? Também a gente pode se dar o automobilismo nacional depois da pandemia. Nacional e internacional? É. Vamos lá. Mais uma vez, acredito que os gringos vão sofrer mais do que a gente. Porque os padrões deles são mais altos. Então, eles vão ter mais coisa para reconstruir. E aí a gente vê notícias do tipo Williams foi vendida, McLaren botou seu centro tecnológico à venda, sendo que a McLaren já tem 30% do seu capital pertencente ao Bahrein, outras equipes também em dificuldades, a Haas quase foi colocada à venda, isso a gente está falando de Fórmula 1. Então você imagina quando vai descendo, né? Categorias de base, a Fórmula Renault sofreu muito, tinha 30 carros na pré-temporada, você vai ver agora tem 17, 18 no grid. Então, a Fórmula 3 regional está com 12, 13 carros. Essa galera está sofrendo mais do que a gente, eu acho. Tá? Porque os custos são muito mais altos, o impacto de viagens e logística e tudo mais, de desenvolvimento tecnológico, tem que ter mais tecnologia de ponta. Então, eles vão sofrer um pouco mais que a gente durante esses próximos 2 ou 3 anos. Eu acho que a gente meio que já botou o pé no chão de novo e continuou correndo de onde estava.
A minha sensação é essa. Em julho, agosto, a gente botou o pé no chão e falou, onde é que a gente parou? A gente parou aqui em março, vamos embora. E seguiu. Tá? Só está sem público, mas seguiu. Isso que é importante. Aí você vê a Stock Car com 25 carros, você vê a Porsche fazendo sucesso, a Truck muito forte, com mais de 20 caminhões também, o Endurance crescendo muito, com várias categorias. Então, cara, o nosso automobilismo brasileiro, por ele não ter esse porte embora tenha categorias muito fortes, embora tenha categorias muito importantes, grids muito cheios, por ele não ter esse porte financeiro como o dos europeus, ele vai sofrer menos. E a gente vai se restabelecer e se reestruturar melhor. Vai ser só uma questão de tempo para reativar tudo, né? Porque sem público, você não tem as ativações de marcas, que é onde o piloto recebe o fã para uma foto, para um autógrafo ali na visitação, é onde o torcedor leva o filho para conhecer aquilo, para sentir o cheiro, para ouvir o barulho. Então, assim, para formar público é muito importante, né? Você ter esse ciclo, o contato com o ídolo, o contato com o esporte e tal. Então, a gente vai sofrer um pouco nesse aspecto. Talvez a gente perca um pouco de percepção do esporte na grande massa. Mas, por outro lado, tem uma galera que gosta de corrida que está louca para voltar para o autódromo. Eu tenho recebido muita mensagem de gente que fala assim, cara, quando é que vai reabrir? Quero ir, quero ver corrida. Então, isso também vai despertar um pouco o furor da galera em voltar e nossos campeonatos vão agradecer por isso. Mas você não acha que, por exemplo, com a crise econômica, pode dificultar a situação para equipes e para pilotos? Há quanto tempo a gente está em crise econômica? 5, 6 anos? Sim, então, cara... Mas não com índice tão baixo, não com uma crise tão profunda depois do Covid. Não é uma crise tão profunda, mas também não eram crises leves. Então, assim, a gente está meio também acostumado a lidar com essas situações. Os chefes de equipe, patrocinadores e tal, do automobilismo brasileiro já trabalham com essa margem, com esse entendimento que você não pode ficar tanto no limite, não pode contar tanto com o resultado. Então, dá para fazer acontecer. É mais uma questão de adaptações, né, de adaptações a novas demandas, a novas realidades. Então, por exemplo, as entregas online, as entregas digitais aumentaram muito. Isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer e que vão ficar. Então, você fala, está tendo coletivo online, está tendo mais entrega no Instagram, mais live, está tendo tudo isso. E aí você acha que isso não vai ficar depois? Vai ficar, porque o público já se acostumou com isso. Então, está se criando alternativas também. Cara, a criatividade é a mãe da ciência, né? Certo. Brum, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Agradecer a paciência por querer participar da entrevista. Foi muito boa, gostei bastante. Que legal. Logo menos vai estar no YouTube, né? E nas redes sociais. E muito obrigado. Foi uma conversa bastante proveitosa. Você queria fazer algumas considerações finais? Quero sim, faço questão, aliás. A consideração que eu tenho a fazer é a seguinte: você gosta de corrida? Veja a corrida. O automobilismo não é só Fórmula 1. Você gosta de automobilismo? Vai atrás. Tem muita transmissão hoje por streaming, por YouTube. Melhores momentos por aí no YouTube. Você acha transmissões de vários tipos. Você acha várias categorias. Tem brasileiro correndo o mundo afora. Um monte de lugar legal. Um monte de categoria boa, corrida boa. Campeonato importante. Então, assim, minha consideração é essa. Aliás, falando mundo afora, já faço até o comercial aqui. A gente tem um podcast Mundo Afora semanalmente, lá no feed de podcasts do F1 Mania. Então, procura lá no seu tocador de podcasts lá, F1 Mania, que você vai achar o Mundo Afora. A gente fala semanalmente desses brasileiros que estão competindo no automobilismo internacional. E, cara, e é isso. O automobilismo é muito mais do que Fórmula 1 e é muito mais do que um esporte. O automobilismo tem um monte de coisa importante, legal, um monte de bastidor bom. E quem quiser acompanhar lá no meu canal, Fórmula Grum, no YouTube, deixa aí na descrição para a galera acompanhar, que tem muita coisa boa também para o pessoal curtir. Sim, pode deixar. E aproveitar que depois da entrevista eu assisti NASCAR. Boa. Beleza, tá vendo? Tem bastante corrida para a gente ver. Não, tem sim, ainda bem que tem. Então é isso, então. Encerrando a entrevista, agradecer mais uma vez e vai estar no YouTube assim que eu gravar eu te mando. Certo? Maravilha. Valeu demais, valeu a todo mundo que acompanhou aí, cara. Obrigado. Valeu, abraço. Outro.